Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Aro, Deus Humano. Ela foi dada em Melbourne, Flórida, Estados Unidos, em 20 de janeiro de 2019. Essa e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a terceira canalização de 5. Na série, ao longo de 2 dias, que é o estudo, um estudo profundo, de verdades centrais, e que é apresentado sobre aquilo que vocês estão chamando a roda de ensinamentos lemuriana. Nós nos referimos a isso no passado, muito antes. Nós nos referimos à Lemúria como a roda de ensinamentos. É um sinônimo para a beleza de tudo que é e que pode ser mostrado para um ser humano. A respeito do relacionamento e a beleza, mesmo da exposição da alma humana. O ensinamento iniciou com a nomenclatura, as energias, os potenciais de informações faltantes e todas as coisas que talvez vocês descobrirão mais tarde sobre do que realmente foram os ensinamentos. Imagine sentar-se em frente a um anjo e um anjo, item por item, começa a explicar quem você é. A lista traz vocês para o ensinamento Deus humano. Na roda nós o chamamos de o aro Deus humano da roda. Os raios todos levam do exterior para o meio e do meio para o exterior. Isto em si mesmo é uma metáfora que diz que tudo aponta para o centro. E o centro de todas as coisas no ensinamento é sempre aquela coisa misteriosa para vocês, que nós gostaríamos também de desmistificar e que é chamado de Espírito, Deus o Criador. Mas, neste raio em particular, vocês têm o tema sobre Cryon tem falado desde o início. Aquele que ancorará a humanidade eventualmente. Não há aquele que é mais importante, mas poderia haver aquele mais importante para uma região, ou uma época, ou um lugar. E isto é porque é algo interativo, com a energia que os humanos criam. O raio Deus humano é a história do relacionamento entre o ser humano e o Criador do universo. A humanidade está começando a mudar sua consciência. Parte da mudança da consciência é a maturidade. Crescer para conceitos que vocês não praticavam antes. Meus queridos, a maioria dos conceitos da roda de ensinamentos tem estado por aí por muito tempo, mas tantos têm sido sequestrados com os xamãs ou os homens e mulheres sagrados e santos. Não coisas que são praticadas pelo público em geral, mas que são vistas como ideias tão puras que vocês então parariam e se reportariam a um prédio para que pudessem ser renovados por aqueles que estão no comando. De repente, nós estamos dizendo que esses ensinamentos centrais pertencem a cada ser humano. E eles existem em cada humano. E uma consciência mais elevada, uma consciência em evolução, significa que mais seres humanos estão começando a lembrar-se das verdades centrais. Lembrar-se requer que você tenha sido exposto a estas coisas pelo menos uma vez. E é aí que a história, é isso que se tornou a história da Lemúria, bem como os ensinamentos em cada nodo do planeta. Pois os pleiadianos ensinaram verdades centrais, cuidadosamente, para que vocês tivessem livre-arbítrio para aceitar ou ignorar. A consciência da humanidade em si mesma, geralmente, está começando a mudar.
Uma consciência mais antiga é muito autoritária, militar, se quiserem chamar assim, estendendo-se diretamente para a família. Não foi tanto tempo assim que até mesmo as famílias eram ensinadas a praticar as mesmas coisas que vocês veem em governos antigos e no militarismo. E é mais ou menos assim. Não deixem as tropas, ou as crianças, ou os cidadãos pensarem por si mesmos. Porque, se eles fizerem isto, haverá rebelião. E, portanto, a melhor coisa a fazer é manter um cabresto em seu pensamento. No militarismo, tem funcionado bem porque vocês lutam batalhas. E vocês não precisam de pensadores livres, vocês precisam daqueles que obedecerão. É aí que vocês lutam batalhas. Mas muito da consciência do planeta tem sido considerada como uma batalha. Vocês combatem uns aos outros, país contra país, pensamento contra pensamento, grupo contra grupo, corporação contra corporação. Vocês estão sempre em batalhas. Isso está mudando. Toda a ideia de pensamentos competidores está mudando. Vocês estão começando a ter um conceito de uma fusão, uma confluência de energias, onde vocês começam a considerar não a competição e não a separação, mas a ideia de que a reunião pode, na verdade, criar algo muito, muito melhor. E vocês estariam certos. Como isto mudará as coisas? Mudar quem você é. Isso mudará tudo, meus queridos. Se vocês pararem a ideia de verdadeira competição e o vencedor leva tudo, isso muda seus governos, não é? E que tal as corporações? Isso muda eles também. Competição por produtos, muda isto também. Vocês começarão a perceber algo. E que estas novas energias estão começando a se reunir. Estão criando mais do que a soma das partes. E há energia que é adicionada quando há compaixão. Há algumas coisas que vocês não esperam com a cooperação. Paciência. O que aconteceria se você tivesse uma humanidade que começasse a se tornar não apenas autoconsciente das verdades, mas e se eles se tornassem capacitados? Em uma nova consciência, eu direi a vocês, não há medo da rebelião. Esta é uma velha consciência, ao contrário. Quanto mais vocês se reúnem nos mesmos tipos de pensamentos e cooperação, mais elevada a consciência se torna nesse planeta, melhor vocês se sairão. E eu estou falando sobre tudo, desde das coisas práticas, desde relacionamentos até recursos. Vocês podem ver, vocês podem imaginar por que isso faria diferença para que vocês virassem uma esquina. E então o estudo de hoje, relacionamento entre Deus e o humano, se torna um modelo. Quanto mais divino você puder se tornar, até mesmo em coisas pequenas, mais energia é criada que você não esperava, que então afetará algo mais ao seu redor. Nós descrevemos um novo axioma, se quiserem chamar assim, uma nova regra, se quiserem chamar. Algo que apenas consciências elevadas e maduras poderiam considerar. Será possível que duas pessoas se reunindo com amor e compaixão poderiam criar uma energia muito maior do que a soma de suas partes? E o que esta energia então faria ou se tornaria? E se ela se tornar um campo? E se isto espirrar tudo ao seu redor? E se isso se tornar um convite para outros ver isto e aceitar? Isto é novo. Nós estamos falando literalmente sobre a física da emoção, a física da consciência. E se você for fazer isto, imediatamente, nós precisamos falar sobre as crianças. E, portanto, apenas por um momento, antes de eu encerrar esta canalização, eu quero abordar as crianças. Pois, mais do que isso, eu quero abordar como as crianças recebem vocês.
Aí, meus queridos, há uma nova consciência de crianças nesse planeta, que vem até vocês mais equipadas do que qualquer tempo na história, para ensinamentos conceituais. E o que eu quero dizer por ensinamentos conceituais é a mudança da natureza humana. Vocês verão isso primeiro nas crianças, porque elas não atuarão como vocês fizeram. Ou aqueles que vieram antes de vocês. E nós já demos todos os motivos para isso em 30 anos. Mas a diferença se mostrará claramente. A forma como vocês as treinam, como vocês as ensinam, o que vocês dizem a elas. Foi percebido pelos psicólogos e também biólogos que o que acontece entre a idade de 0 e 6 anos de idade estabelece um modelo, um parâmetro, que é tão profundo que dura por toda a vida do indivíduo. A menos que isso seja desfeito ou seja trabalhado. Às vezes é muito positivo, às vezes não. Mas é um modelo tão forte que se torna entranhado, quase no nível celular, das crianças que aprendem as coisas de certa forma. Não é mais profundo, não pode ser visto melhor do que você é uma criança, uma menina, um bebê, e você cresce em uma família e seu pai é um pai abusivo. Ele não é bom. Não há nada divertido nele. E quando você é capaz de deixar sua casa e olhar ao seu redor e encontrar um parceiro para si mesmo, um marido, um amante, uma parceira, um parceiro, na maioria das vezes, você escolhe uma pessoa abusiva também. E isso, meus queridos, não faz sentido. Não é algo lógico. Não faz sentido nenhum. A menos que você compreenda o que é a programação que foi dada a você e que diz: esta é a forma como funciona. O que você dirá para os jovens quando vocês sabem que as antenas deles são mais elevadas e mais receptivas do que jamais antes? E eu quero dar a vocês alguns conselhos para os pais e para os avós. Vocês olham nos olhos daquele bebê que são tão inocentes, tão prontos, tão receptivos, sem tendenciosidade de qualquer tipo, a não ser, talvez, ancestral. A criança está olhando para você, para que seja influenciada, para o pai, para os pais. Cuidar das crianças pode ser algo irritante, nós sabemos disso. Você tem uma criança crescendo, aqueles primeiros 6 anos, elas dizem as mesmas coisas uma vez após outra, para chamar sua atenção, e gritam quando podem, puxando a sua perna, todas as coisas para dizer algo ou ser algo. E é tão fácil ficar irritado. Deixe-me perguntar a você. É tão fácil se tornar irritado, porque isso é o que você sempre é. E se você está sempre irritado, a criança compreende de forma muito clara, muito rapidamente, que ela não é importante. Porque ela joga fora, ela é deixada de lado em qualquer momento. Elas não compreendem o protocolo da gentileza ainda. Quão compassivo você pode ser. Agora, ao ouvir essa canalização, provavelmente, há muito mais velhas almas maduras do que jovens. Isso é apenas a demografia de quem está despertando no planeta. Mas eu ainda estou falando para pais jovens. E então falarei para os avós. E para os pais jovens eu direi: qual é o modelo que você quer mostrar para os seus filhos? De forma que quando eles deixarem sua casa, eles repetirão aquele modelo. Porque eles farão isto. O que é? E tudo o que eu posso dizer é que quanto mais amoroso, paciente e compassivo você puder ser com as crianças, não importa o que elas estejam fazendo, melhor será. E você verá isso em quase imediatamente quando eles se tornarem jovens adultos e precisar tomar decisões, finalmente, por conta própria, eles vão copiar o modelo. E eles vão ver a paciência, a compaixão, e eles vão duplicar esta atitude. Meus queridos, isto é chamado evolução progressiva. Geração após geração,
Eles vão mostrar isso para os filhos deles e os filhos deles vão mostrar para os filhos deles. Como você estabelecerá o modelo? Não seja enganado por um modelo de velha energia que você pode ter sido ensinado. Você precisa ter firmeza e disciplina. Eles precisam saber sua linha de giz. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer isso com lógica e pode fazer com amor, paciência e compaixão, para que seja o que eles veem. Eles verão o cuidado, eles verão também compaixão. Se você é um avô, uma avó, e você se depara com algo que tantas velhas almas se deparam, você tem netos que você vê estão sendo ensinados coisas disfuncionais por seus próprios filhos e seus parceiros e parceiras. O que você fará, vô, avó, quando os pequenos vierem até você, puxando suas mangas e dizendo isto e aquilo, e você percebe que eles estão dizendo a você coisas que os pais deles disseram a eles, talvez até mesmo seus próprios filhos, não apenas um modelo que você compreende. O que você fará com isto? Número 1, não faça com que o ensinamento deles esteja errado. Não diga a eles nenhum segredo. Eles estão errados, e aqui como as coisas são. Não faça isso. Isto abre um conjunto de vermes, e alguns de vocês sabem disso. Eu falei a respeito de uma energia que é criada que vocês não esperam. Se você olhar nos olhos deles e disser, eu te amo, Deus te ama, você sempre pode falar comigo. E você poderia deixar de lado as questões de quem está certo, quem está errado. Isso não é sua tarefa. Sua tarefa é mostrar a eles mais compaixão do que eles jamais viram antes em seus pais. E aqui está o que acontece. Estas crianças são tão intuitivas. E quando elas crescerem, até chegar a um lugar onde elas precisarão tomar decisões, elas estarão batendo em suas portas e não na porta dos pais deles. Isso dará arrepios em vocês. Pois esta é a influência que vocês têm. Não é a informação que você dará a eles, pais, avós. É aquilo que vocês mostram a eles por quem você é e o que está aí. Porque eles sempre serão capazes de vir até você. Sempre. Mesmo se os pais se tornarem disfuncionais, mesmo se os pais deles estiverem se separados, mesmo se os pais se tornarem disciplinadores, mesmo se os pais se tornarem abusivos, os avós podem desfazer. Porque toda a vida da criança, eles sabem para quem eles podem procurar para buscar a verdade. O que você dirá aos seus jovens a respeito de Deus? De 1 a 6, qual modelo você dá a ele? E eu não estou falando sobre seus sistemas de religiões ou suas doutrinas. Eu estou falando para você conversar de olho para olho com as suas crianças. O que você dirá quando ele estiver no berço, olhando para você, antes de ter conhecimento total das palavras? Eles estarão olhando para você. O que você dirá? Você pensará consigo mesmo, eu não falarei sobre Deus. Isso será tarde demais quando eles chegarem na igreja. O que você dirá? Isso é para os pais jovens. O que você dirá quando eles estiverem no berço olhando para você? E aqui está o conselho que eu quero dar a você, que mudará o planeta. Eu quero que você diga a ele ou a ela que há uma fonte criativa, ou Deus, o Espírito, que os ama mais do que qualquer coisa no mundo. Eu quero que você diga que eles são magníficos aos olhos do Criador, e que aquele Criador os ama tanto quanto você ama, e os coloca em um caminho de autoempoderamento que não resultará em rebelião. Não resultará em rebelião, mesmo em sua família. Terminará resultando em maturidade. É isso que está acontecendo com as crianças. Elas captarão. E eles começam a compreender, não importa o que eles recebam mais tarde em termos de doutrina, eles poderão compreender, porque você dirá a eles o que é. Que Deus é amor e que eles são amor, e que os anjos estão todo ao redor deles, durante o tempo todo, mesmo durante a noite, eles nunca estão sós, e eles são belos aos olhos do Criador. E isto mudará o mundo. Geração após geração, se você ouvir estas palavras, isto mudará o mundo.
E é isto que os pleiadianos disseram, nesse raio que foi ensinado há tanto tempo atrás, tão profundamente prático hoje em dia. E assim